bem, meus amigos, hoje eu quero falar sobre o conflito entre Israel e o grupo terrorista palestino Hamas. Por que eu quero falar sobre isso? Porque ultimamente eu tenho seguido através da mídia os acontecimentos que vêm desenrolando no Oriente Médio e confesso para vocês que eu fico um pouco preocupado. Eu creio que em são juízo, nem eu, nem você, ninguém torce para que guerras existam. Afinal de contas, em todas as guerras, vidas e mais vidas acabam se perdendo sem o menor sentido. A mortalidade provocada numa guerra é sempre altíssima. Mas o que tem me chamado mais atenção nesses últimos dias são postagens feitas na internet por parte de nossos amigos cristãos. No último domingo, por exemplo, eu resolvi trazer uma palavra durante a celebração na nossa igreja, falando sobre esse conflito, trazendo um alerta para os cristãos que estavam ali presentes. No final da nossa fala, no final da celebração na igreja, alguns amigos chegaram até mim e pediram que eu pudesse gravar um vídeo para que mais brasileiros, mais cristãos pudessem também saber sobre essas coisas. Então, eu resolvi trazer e eu quero começar falando sobre isso baseado no Salmo 122, versículo 6. Salmo 122, versículo 6, Davi diz o seguinte: orai pela paz em Jerusalém, prosperarão aqueles que te amam, aqueles que amam Jerusalém. Vejam que aqui nesse texto, Davi deixa bem claro, quando ele fala orar pela paz em Jerusalém, ele deixa bem claro e óbvio que se Jerusalém, sendo a capital do reino, tivesse paz, naturalmente todo o reino seria pacificado. Baseado nisso, nós podemos estender então essa afirmação para todo o reino de Israel, porque Jerusalém era tão somente a capital. Portanto, fica fácil de nós traduzirmos essa palavra dizendo o seguinte: orai pela paz em Israel. E aí eu te pergunto, você meu irmão, você meu amigo, você que está do outro lado, você que está me vendo, você tem orado pela paz em Israel? Ou tem apenas criticado ou defendido um dos lados? Esse pedido do salmista para orar pela paz em Israel, ele vem seguido de uma promessa de Deus para com aqueles que oram pela paz em Israel, pela paz em Jerusalém. O final do versículo que nós lemos diz: prosperarão aqueles que te amam. Você tem amado Israel? Você tem amado Jerusalém? Portanto, irmãos, queridos, a nossa função como cristãos, primordialmente, é orar pela paz em Israel. Mas o que eu tenho visto é muitos cristãos descendo a ripa em Israel por causa do número excessivo de mortes entre os palestinos. Ora, veja bem, em menos de 20 dias de conflito, o grupo terrorista Hamas jogou sobre Israel mais de 2.000 mísseis. Essa quantidade, para você que não sabe, ela seria suficiente para varrer totalmente Israel do mapa. Aliás, no estatuto de fundação do grupo terrorista Hamas, um dos seus artigos é exatamente que Israel seja varrido do mapa. Essa é a principal causa deles, o principal objetivo deles, varrer Israel do mapa. E se esses mais de 2.000 mísseis que foram atirados contra Israel fosse contra qualquer um outro país, é possível que realmente tinha varrido. Só não aconteceu isso porque Israel, ele tem praticamente uma cortina, uma barreira antimísseis em todo o seu território. Daí a quantidade de mísseis não ter atingido o solo, não ter atingido as pessoas em Israel. Outra questão que nós temos que levantar é em relação à desproporção do número de mortos. 1.000 e tantas pessoas entre os palestinos, 40 e poucas pessoas entre os israelenses. Ora, todos nós devemos saber, ou temos que saber, que esse grupo terrorista, ele é comparado com a Al-Qaeda de Bin Laden, com as Farc aqui da Colômbia. Esse grupo, então, no intuito de defender o seu quartel-general, de defender os seus estoques de armamentos, o que eles fazem? Eles pegam crianças e mulheres, pessoas civis, e colocam nesses locais.
Por exemplo, se tem uma escola, eles colocam as pessoas ali e usam a escola como depósito de armamentos. Para que isso? Para que essas pessoas sirvam de escudo humano. No dizer deles, se as pessoas estiverem ali, o país adversário, no caso Israel, não vão bombardeá-los. E isso, sem falarmos também que muitas dessas 1000 e poucas mortes acontecidas no território palestino é por pura incompetência desse grupo. Hoje mesmo, enquanto eu estou gravando esse vídeo, eu fico sabendo pela mídia que 2 mísseis deles mesmos foram detonados dentro do próprio território palestino, ou seja, eles não conseguiram lançar para Israel, e isso fez com que o míssil caísse de volta na cabeça deles, matando algumas pessoas. Por isso, esse número excessivo de mortos entre mulheres e principalmente crianças na Palestina. Agora, você que está aí do outro lado, você quer o quê? Você está sendo agredido por um país vizinho, cheio de armamento, cheio de armas. Você, obviamente, sabendo onde estão aquelas armas, você vai bombardear aqueles lugares específicos. Agora, se esse país vizinho coloca mulheres e crianças ali, infelizmente a culpa são realmente dos terroristas do Hamas. Dia desses, eles entraram em um acordo para um cessar-fogo de 12 horas. Sabe o que o Hamas fez? Jogou vários mísseis em Israel durante o período acordado entre ambos para um cessar-fogo. Você sabe o que é cessar-fogo? Cessar-fogo é quando ambas as partes negociam a paralisação das agressões entre eles. Pois é, enquanto Israel respeitava o cessar-fogo, o Hamas continuava atirando mísseis sobre Israel. E isso sem contar que o início desse entreveiro todo começou pelo Hamas. Não foi Israel quem agrediu os palestinos primeiro. Foi o Hamas, o grupo palestino terrorista, quem primeiro agrediu o Estado de Israel. Mas para não me alongar ainda mais nesse vídeo, eu quero deixar aqui um conselho, um texto bíblico que vai nos ser bastante interessante se você observar, se eu observar. Quando Deus chama Abraão, ele diz ao mesmo, e está registrado lá em Gênesis, capítulo 12, versículo 3 e 4, ele diz o seguinte: eu farei de ti uma grande nação, e te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E ele continua, e aqui está o X da questão. Eu quero que você preste atenção nisso. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Veja bem, é Deus falando. E o Deus que falou isso, ele não muda. Ele continua o mesmo Deus até os dias de hoje. Israel, portanto, é uma nação que faz parte dessa bênção ou maldição proferida pelo próprio Deus no texto que acabamos de ler. Aí alguém chega para mim e pergunta o seguinte: mas pastor, Deus então tem um tratamento especial com Israel? Israel para Deus é mais importante do que as outras nações? Israel é o queridinho de Deus? Eu quero que primeiro você entenda que as palavras de Deus a respeito de Israel nunca foram revogadas. Nunca foram revogadas. E diante de inúmeros textos que tem na palavra de Deus, eu quero frisar apenas o Salmo 105, versículo 10, que diz o seguinte: e confirmou Jacó por lei e Israel por aliança perpétua. Ou seja, Deus tem uma aliança perpétua com o povo de Israel. E com certeza, se ele tem uma aliança perpétua, ele tem um tratamento especial com esse povo. Portanto, queridos, fiquemos com essa palavra: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Abençoe Israel e você vai se dar muito melhor na vida, porque se você amaldiçoar Israel, o próprio Deus traz uma palavra muito dura contra ti. Meu muito obrigado, que Deus abençoe e continue curtindo o nosso vídeo, continue inscrevendo no nosso canal e com certeza a paz de Deus seja com todos vocês.